O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Todos juntos. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O salmo hoje dá a tonalidade da nossa liturgia, dizendo como Deus é conosco. Deus é bom para conosco e também é compassivo. Mas isso também deve nos chamar a atenção sobre a nossa vida e a nossa conversão diante de Deus, que conosco é bom e é compassivo, como que nós somos com Ele. Talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida seja voltar num lugar que nos fez mal, ou voltar no passado, seja da nossa infância, da nossa vida, que nos causou um trauma, e enfrentar isso de uma maneira diferente, uma vez que a gente poderia dizer assim: em Deus eu superei muita coisa, em Deus eu consegui entender melhor o meu passado. É a história hoje, a vocação de Moisés. O nome Moisés, Moshe, significa nascido ou tirado das águas. Acho que você lembra da história de Moisés, que ele é colocado pela família no rio, na água, para não morrer, e a filha do faraó então resgata. Ele cresce no palácio do faraó, e num determinado momento o povo judeu, hebreu, está escravo no Egito. Eu acho que nenhum de nós, mesmo lendo a Bíblia, consegue sentir o que é ser escravo no Egito. Então a gente tem que fazer um esforço, porque está longe da nossa realidade e a gente não viveu isso. O povo é tirado da terra, o povo apanha para trabalhar, tem que construir as pirâmides, a comida é a pior, né? Imagina como é tratada, se os homens apanham trabalhando, imagina como é tratado as mulheres e as crianças. Morre gente todo dia de qualquer jeito. Num determinado dia, Moisés está nas obras, e ele vê o egípcio maltratando, batendo em alguém que é do sangue dele, no hebreu, e ele vai defender esta pessoa, e ele acaba matando o egípcio. Moisés então tem que fugir. Se ele ficar lá, ele morre. Então Moisés foge, e quando ele chega em Madian, nesse lugar, começa uma outra história da vida dele. Só que aquela história lá no Egito ainda não acabou. Talvez ele pensou assim: nossa, agora já saí de lá, daquele lugar infernal, vou começar a vida nova. Um projeto bom. Lá ele vai encontrar a sua esposa. Ele salva essa moça muito bonita, e ele vai então iniciar a vida dele com a filha do sacerdote Jetro, sacerdote no caso pagão. E ele então começa também a cuidar das coisas do sogro, de modo particular do rebanho. Não é igual aqui, lá não se planta, o solo não é próprio para plantar. Então eles são pastores, eles cuidam de gado, mas o gado precisa comer, precisa beber. Então eles sempre saem deserto adentro, até chegar em pomares, em lugar onde tem pastagem para os animais e onde tem água também. Então acaba sendo um povo nômade por necessidade, nômade porque vai sempre indo buscar o alimento, buscar a água. E uma dessas buscas, que ele pensava que era um dia odierno, um dia qualquer
como um outro dia, né? Como cantamos, um dia como qualquer outro dia. E aí então, nesse dia comum, é assim que Deus age na gente. Um dia que a gente não está esperando nada, Moisés está lá, fazendo o que ele fazia todo dia. Uma sarça, que é comum naquela região, uma sarça começa a pegar fogo, arder em fogo, a sarça ardente. Até aí tudo bem. Só que Moisés, ao olhar para a sarça, ele vê que ela não queima, que ela não se consome, que é algo que não pode acontecer. O que pega fogo queima. Ele olha para a sarça pegando fogo e não queima. Já falei para vocês como chama isso domingo passado em relação à nuvem, né? É uma teofania. Em hebraico, teo, Deus, fania, manifestação. É uma manifestação de Deus. E no meio da sarça, o anjo do Senhor vai dizer a Moisés. O anjo aqui tem que ser escrito com A maiúsculo, porque é o próprio Deus. E o anjo então vai observar que Moisés então vai chegando mais perto da sarça. Ele quer ver o que está acontecendo. Ele está vendo de longe. Será que é verdade? Então ele quer se aproximar para ver o que está acontecendo nessa sarça que pega fogo e não come. Conforme Moisés avança os passos, Deus diz para ele assim: Moisés, Moisés. Ele responde: aqui estou. Moisés, tira as sandálias, porque essa terra que você vai pisar, que você vai adentrar, é uma terra santa. Portanto, Moisés, você diante da presença de Deus, você não pode entrar de qualquer maneira. Tira primeiro as sandálias. Nós hoje perdemos muito da noção do sagrado. A gente muitas vezes trata as coisas religiosas e as coisas de Deus como se fosse qualquer outra coisa. E não é. Moisés está pisando numa terra com sol e sangue. Tem que entrar lá com respeito, porque é Deus que vai estar ali. Isso se dá em várias maneiras que a gente poderia pensar. O modo que eu entro na capela do Santíssimo, o modo que eu venho na missa, que é diferente de vir numa praia, as roupas é diferente, o meu olhar tem que ser outro. Quando eu venho diante de Deus, eu tenho que tirar o meu olhar de vingança. Quando eu venho na presença de Deus, eu tenho que tirar as minhas palavras de morte. Quando eu venho na presença de Deus, eu tenho que quebrar o meu coração de pedra. Porque se eu venho na missa para ouvir a palavra, o mínimo que ele espera é que essa palavra entra no meu coração, por isso tem que estar aberto, mas ela precisa sair pela minha boca. Tem gente hoje que não imagina quanta maldição que não leva para dentro de casa, seja com palavrão, com palavras de morte dentro de casa. A missa é uma bênção que a palavra entra no meu coração para sair. Deus fez a nossa boca para bem dizer. Deus te abençoe, meu filho, minha filha, né? Deus abençoe esse alimento, Deus nos ajude, Deus vai ser fiel com você. E a nossa boca, né, às vezes, até na igreja tem gente que chega, começa a sentar no banco e fofocar as coisas dos outros, de vez em ficar quieto e rezar. Então nós perdemos um pouco da noção do sagrado. Tira a sandália. Quais são as sandálias que você precisa tirar? E não esqueça, quem é católico sabe. Como que nós chamamos
a igreja que é a nossa casa? Igreja do mais alto. Igreja doméstica. A casa é a igreja doméstica, porque lá está a família. Então quem entra dentro de casa e não tira a bota para entrar, está levando maldição para casa. Eu entro em casa com a bota que eu levo tudo de mal que eu trouxe, às vezes do trabalho, às vezes de uma briga, às vezes do que eu vi na internet, e eu chego em casa e não tiro a bota, então a bota entra junto, né? A bota do coice, a bota que não tem tempo, quando o filho quer brincar, estou cansado. Tem gente que vê o filho durante um mês, uns 5 minutos, dentro de casa. Tem gente que vê o filho mais na internet, né, pelo celular, do que dentro de casa. Tem gente que às vezes olha para o menino assim, né? A menina também, a menina no cabelo. Olha assim quando tem condições de chegar perto. Nossa, mas você já está com uns bigodinhos aí? Você era tão pequenininho. Porque não vê de perto, não senta para conversar. Tem que tirar a bota. A bota que às vezes xinga a esposa. A bota da esposa que xinga o marido. Né? A bota que às vezes em casa é mais um inferno que o céu. Como que é isso? Tem que tirar. E aí Deus vai falar assim com Moisés. Ele primeiro está vendo. Agora Deus fala: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouve Deus falar, o que ele faz? Ele cobre o rosto, como se fosse colocando um véu para não ver Deus face a face. O povo da Bíblia antigo, eles pensam assim: Deus é tão grande, se eu ver Ele face a face, eu não tenho condições de ver Ele tão grande. Tanto é que essa sarça ardente, ela é uma fagulha do que é Deus. É uma fagulha do que é Deus. Porque Moisés não tem condições de ver. O seu cérebro entraria em pânico se quisesse compreender. Os seus olhos seriam como olhar direto para o sol, ficaria cego. Por isso que ele cobre o rosto. E aí então, diante disso, a gente imagina então, Deus não é para ser compreendido de modo matemático. Ah, Deus é tanto mais tanto aqui vai dar. Não, Deus é para ser adorado. Deus é para acreditar, para ter fé, não para ser calculado. Em Jesus, nós temos a graça de poder ver Deus face a face. Em Jesus, é Deus que desce para a gente tocar, Ele se revela a nós. E Deus fala assim: agora Deus vai tocar, talvez na ferida, ou talvez naquilo que Moisés já tinha esquecido. Não simplesmente o Egito como região geográfica, mas no Egito tem gente do sangue dele, hebreu, está lá, vivendo uma situação de morte, e Moisés achava que ele tinha esquecido. E Deus vai lembrar para ele, Deus vai falar como que está aquele povo, usando alguns verbos muito importantes: vi, ouvi, conheço, desci. Deus fala para Moisés: eu vi. Você pensa que eu estou dormindo, Moisés? Eu vi a aflição do meu povo lá no deserto, lá no Egito. Deus vê o que você está passando. Deus não é cego. Cego é você que acha que Deus não vê. Eu ouvi o meu povo clamando, alguns escondidos, para que os egípcios não vissem que eu não estou acreditando nos deuses dele. Alguns clamando para Deus
no escondidinho das suas correntes, no escondidinho da casa. Deus está falando para Moisés: eu ouvi o povo clamando por causa da dureza dos opressores. E ele fala para Moisés: eu conheço os sofrimentos do meu povo, eles não são alheios a mim, eu conheço o que cada um sofre lá, por isso que eu desci para libertar. Olha que cena bonita, né? Deus desce para nos elevar. Deus desce e se confronta com a nossa vida, com o nosso pecado, com a nossa realidade. E Ele faz isso, Ele desce de modo especialíssimo, desce na pessoa de Jesus para nos elevar, para nos salvar, para nos levar de volta ao céu. Então esse é o Deus. Eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios, sair dessa terra de morte e levar para uma terra boa, uma terra de esperança. É a terra da promessa, é a terra da libertação, é onde corre leite e mel. Moisés então vai responder para Deus. Diante de tudo isso, ele está entendendo que Deus quer usar ele, que Deus quer fazer do Moisés, há muitas vezes gago, que não sabe falar direito, mas Deus escolheu ele, como escolhe eu e você. Eu não sei o que Deus quer que você vai libertar, mas se Ele está falando isso hoje é para você. E Moisés vai dizer para ele: sim, Senhor, eu vou então, eu vou lá para os filhos de Israel e eu vou dizer a eles: o Deus de vossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó, mandou-me vir a vós. Aí o Moisés fica com uma dúvida: Senhor, e se eles perguntarem para mim, qual é o teu nome? Se eles perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus fala para ele: eu sou aquele que sou. Você vai lá, Moisés, e vai dizer para ele: eu sou, enviou-me até vós. Ele não diz o nome dele, mas ele diz isso para Moisés. O nome de Deus é tão imenso que não deve ser pronunciado. Dizer isso, Moisés: eu sou aquele que sou. Por isso que na Bíblia na liturgia, você não vai ver a gente dizer Javé, não deve ser dito, né? Um tetagrama, né? E a Vé. Na Bíblia nós mudamos por Senhor, que nós traduzimos por Adonai. Por isso que a gente não deve cantar, né? Javé nos cantos, né? Igual aquela música: Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reunimos. A gente troca esse nome, mas não se pronuncia. E aí então Moisés vai ser enviado para tirar o povo, que Deus quer o povo livre. O Evangelho de hoje, de São Lucas, é um grupo que a gente não sabe quem é, imaginamos quem seja, vem trazer notícias para Jesus. Então olha que na época de Jesus, as notícias já corriam, e normalmente era como hoje: as más notícias chegam mais rápido que as boas notícias. Chegaram um grupo lá dizendo assim: Jesus, estamos trazendo notícia a respeito dos galileus, que Pilatos matou, e ainda depois de matar, misturou o sangue deles com o sangue que era oferecido em sacrifício. É uma coisa infernal. Eu não sei se eles vieram contar isso para Jesus ficar com medo de Pilatos, ou se não, igual aquela mentalidade: viu só como eles morreram? Porque Pilatos é um sanguinário.
Pilatos é um homem, se tiver alguém ameaçando o império, ele manda matar sem nenhum julgamento. E muitas vezes o povo chegou lá e falou: ó Jesus, viram como eles morreram? Morreram por causa dos pecados, eram culpados. Viram porque esse homem nasceu cego? Por causa do pecado deles. Viram porque ele é leproso? Por causa dos pecados do pai deles. Jesus vai dizer que não é por isso que eles morreram. Às vezes nós perguntamos, né? Por que lá em 2000 tanto, não sei se 16, 19, a barragem de Brumadinho arrebentou e morreu tanta gente? Por quê? Por que aquele avião que caiu matou tanta gente? Por quê? Aquelas catástrofes no fim do ano no sul do Brasil matou tanta gente? Por quê? E a gente pergunta: onde está Deus para resolver esses problemas? A mesma resposta você já ouviu na primeira leitura. Moisés, vai para mim lá no Egito. Aonde está Deus? Ele está aí, em você. A pessoa que ele escolheu para tornar o mundo melhor, para tornar a família melhor, para resolver esses problemas, é você. Deus está em você. Se você quer perguntar onde está Deus, está aí, em mim e em você. Ele conta e espera que você faça o mundo que Ele criou, um mundo melhor, que as pessoas se pareçam mais com Ele. E aí então, Jesus ouviu a notícia e Ele respondeu assim: abre bem o ouvido, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que vocês, porque eles terem sofrido essa morte horrível? Eu digo que não. Porém, mas se vocês não se converterem, em grego metanoia, não mudar a cabeça, não mudar de vida, vocês vão para o mesmo caminho, vocês vão morrer do mesmo modo. Aí Jesus olhou assim e viu que umas pessoas não estavam entendendo. E Jesus, ele é tão bonzinho, né? Que ele ainda desenha para nós. Então ele falou assim: eu vou desenhar um pouco, vai, para ver se vocês entendem. O desenho de Jesus se chama parábola. Vou contar uma parábola. Olha, um certo homem tinha uma figueira, e ele plantou ela numa vinha. Não vai dar para aprofundar isso, né? Mas esses nomes são símbolos de Israel, muito importante. É tão bonito pensar: a figueira foi plantada numa vinha. Vinha, povo de Deus, povo de Israel, igreja. E ele plantou a figueira, e o que ele fez? O óbvio. Quando você planta uma fruta, o que você espera da fruta? Que dê fruta. Se você planta acerola, você tem, vou lá pegar acerola. Se eu planto jaca, eu pego jaca. Se eu planto manga, eu espero manga. Ele foi lá procurar figo na figueira. Não encontrou. Não encontrou. E aí ele disse assim para o vinhateiro: olha só, veja se eu não tenho razão. Faz 3 anos que eu venho aqui procurar figo e não encontro. Será que outra pessoa teria a paciência que eu tenho? 3 anos eu venho aqui, cadê o figo dessa figueira? E nada. Então corta logo ela. Se eu venho aqui há 3 anos procurar, eu estou dando a oportunidade para esse povo. Olha, aquele ali já faz 50 anos está fazendo quaresma, aquele 60, esse 20, aquele 30, o outro 2, o outro 3, e nada de mudança. É hora de cortar, porque ela está inutilizando a terra que podia ser plantada outra coisa. E aí vem uma voz que diz assim, né? Senhor, normalmente é a voz de Deus, de Jesus, né? Ele que é o intercessor, mas Jesus, melhor, Senhor, deixa a figueira aqui ainda este ano. Não corta não. Deixa aqui mais esse ano.
eu vou cavar em volta dela e vou colocar adubo. Eu não sei, talvez aqui tenha alguém que tenha visões, né? Eu não tenho. Eu não sei se o ano que vem, na quaresma de 2026, eu e você vai estar aqui. Eu não posso garantir. Não sei se alguém pode. Deus está falando isso para nós hoje. Vou te dar mais uma oportunidade, mais um ano, mais uma quaresma na tua vida, para você não viver de qualquer jeito. Mas para isso você tem que ter coragem de cavar em volta, de colocar o adubo. Na quaresma desse ano pode ser para mim e para você, pode ser a última chance, a última graça. Como diz o Salmo, eu te cerco de carinho e compaixão. Aí, Senhor, se não der frutos, aí o Senhor pode cortar. Mas se não, dá mais uma chance. Vamos então lembrar que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é compassivo, mas com Deus não se brinca. Às vezes a gente fica dizendo para Ele, até de forma irônica, o Senhor é tão misericordioso, que mesmo eu sendo essa tranqueira, cheio de pecado, você vai me salvar. Cuidado! Deus é justo, com Ele não se brinca. E Ele está dando para nós o ano da graça, que a gente possa cuidar bem da nossa figueira, para quando Ele voltar ou nos chamar, a gente possa dizer: olha, Senhor, mesmo eu sendo frágil, pecador, aqui estão os meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus.